Paz e graça, boa tarde, amigos do canal. Como de costume, se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu joia, deixa seus comentários e nos ajude a compartilhar. No vídeo de hoje, um vídeo bem rápido e objetivo, vamos falar sobre o casamento e o divórcio segundo a Bíblia. O casamento e o divórcio segundo a Bíblia. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o modelo ideal ou o projeto inicial, que é a de Adão e Eva. O casamento, segundo o modelo original de Adão e Eva, tinha as seguintes características: monogâmico, ou seja, Adão só tinha Eva de parceira e Eva só tinha Adão de parceiro. Heterossexual, essa palavra hétero do grego é sexo oposto, né? Então Adão é masculino e Eva feminino. Unidade, segundo você vai observar lá em Gênesis, no capítulo 2, ambos se tornaram uma só carne. Intimidade, você vai observar também no Gênesis, a ordenança de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos, ou seja, através da intimidade, do ato sexual, vinha a procriação, né, os descendentes. E indissolúvel, né, Deus criou esse casal para que eles ficarem juntos até que a morte os separe. Bom, essas características. Com o decorrer do tempo, isso mudou. Você vai observar o casamento segundo os costumes e a lei dos judeus já estava diferente. Então você vai observar que era um casamento arranjado pelos pais. Os pais iam e arranjavam, no caso, o casamento para os seus filhos. Segundo, o pai da noiva recebia um dote, um pagamento, né? Se fazia um contrato pré-nupcial, chamado de tenaim, onde se acordava como seria o casamento e o dote, certo? Poderia ser em valor ou até mesmo através de pagamento com trabalho, né? Endogâmico, ou seja, se casava dentro da mesma tribo, classe ou clã. Tinha que ter a prova da virgindade da noiva após a consumação do casamento, conforme Deuteronômio 22, 17 e Deuteronômio 22, verso 21. E tinha também um contrato escrito para as famílias nobres, chamado Ketubá, né? E o divórcio, segundo a lei de Moisés, surgiu, conforme a gente vai ver a palavra de Cristo, por causa da dureza do coração do homem. E você vai observar o divórcio, segundo a lei, era o seguinte: a mulher não podia entrar com pedido de desquite, né, com repúdio, com divórcio. Era apenas homens. E apenas, detalhe, homens que conseguiam pagar a carta de desquite, né, a carta de repúdio, porque era um valor alto. Então, homens abastados, ou seja, uma minoria. Essa carta era chamado de get, né? Qualquer motivo servia para o repúdio. Você vai observar lá em Deuteronômio 24, verso 1. Né? E para que servia então a carta? A carta, ela dava uma cobertura para essa mulher viver em sociedade. Então a carta, ela colocava fim ao casamento, ela liberava essa mulher para um novo casamento, ela desobrigava o marido de qualquer responsabilidade futura a partir de então, ela impedia dessa mulher se tornar uma mendiga ou até mesmo uma prostituta, porque junto com a carta ela recebia uma multa do marido. Então você vê que o marido era de uma classe abastada. E finalmente ela ficava protegida contra difamação, injúria e calúnia, certo? Obstante essa mulher poder casar novamente, na lei também proibia o sacerdote casar com uma repudiada, mostrando que a classe sacerdotal ela tinha uma exigência diferenciada. E o divórcio segundo o Novo Testamento, que entendemos que está vigente até os dias de hoje, como é que funcionava? Se justificava em 3 hipóteses, ou seja, primeira delas, morte. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido está enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Morto o marido, está livre da lei do marido. Ou seja, o marido morreu até que a morte separe e a mulher está livre para um recasamento. Infidelidade, né?
Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Aqui em outras versões vai estar prostituição, né? Veja bem, aqui os comentaristas, os teólogos, eles colocam como um adultério, né? E terceira hipótese, o abandono. 1 de Coríntios, capítulo 7, verso 15, que diz o seguinte: mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, abandono, o marido não crente vai embora, ou a mulher não crente vai embora. Nessas três hipóteses, morte, infidelidade e abandono, no meu entendimento, segundo a própria Bíblia dá o respaldo, caberia o recasamento para a vítima, certo? E outras hipóteses, violência doméstica ou outro tipo de situação, perda da confiança, enfim. Eu entendo que a separação pode ser justificada, porém não o recasamento, né? E, finalmente, as pessoas que tiveram um recasamento antes de conhecer a Cristo, estavam no período de uma ignorância. E aquelas que já conheciam a Cristo, passível de perdão, porque Deus perdoa todo tipo de pecado. Então esse é o meu entendimento sobre o assunto. Espero que tenha sido útil, né? E no demais você pode usar essa base para expandir mais aí as suas pesquisas. A gente vai ficando por aqui. Fica com Deus. Meu forte abraço.